Cara, ajudado sim, qual mas... que é esse argumento do Saonen e Isekai de verdade? O cara não sei. acabou de falar. Nossa, é muito ruim. Mano, eu descobri há pouco tempo que existe isso. Existe gente que defende que não é Isekai, porque tá no Não, jogo. sim. Por quê? Não sei, eu descobri, pra mim isso era meme. O fato dele não estar permanentemente preso lá não influencia. Tipo, ainda é um Não, melhor dizendo, Plasma. O fato dele voltar ao mundo dele normal e a obra não acabar não impede de ser Isekai, tá ligado? Continua sendo outro mundo, porra, mesmo que seja virtual, certo? Então, mas é que tá, uma vez eu debati isso com o Igoi. O conceito de Isekai, a gente tinha chegado o que era? A pessoa, tipo, ser transportada para um mundo diferente do dela e ela ser obrigada a conviver lá. Fugir do controle dela, o fato dela estar naquele mundo. No caso do Sword Art Online, eles falam que não é Isekai porque ele tá entrando e saindo do jogo, certo? Eu até entendo isso, porque não tá fora do controle dele. Mas o primeiro começou como Isekai, o primeiro indiscutivelmente é. Mas eu não concordo com isso não, de que você pode sair e você não tá mais no Isekai. Eu acho que o Isekai é só a... Então, tipo, você ir pra outro mundo é Isekai, na sua concepção. Exato. Você entrar pra outro mundo e não só isso, tipo, o Isekai é quando você tem o intuito de desenvolver coisas naquele mundo. Se o cara só vai e volta, foda-se. Mas se quer desenvolver coisas naquele mundo, é o Isekai. Interessante. Dr. Stone é um Isekai pra você? Não. Por quê? Porque é muito parelho a vida real, saca? Não é algo que aconteceu já. Eu acho que tem que ser fantasioso, Isekai. Tem que ser do outro lado. Tem que ser diferente, tá ligado? Porque se for igual ao da gente, não é Isekai, é o nosso mundo, pô. Só é uma reimaginação do nosso mundo. Então, mas se a pessoa, por exemplo, entrar num portal maluco que transportou ela pro jogo, sei lá, qualquer coisa assim, e ela vai pra uma sociedade medieval, não tem magia, é só uma sociedade medieval, não é Isekai? É Isekai, mas provavelmente vai ter alguma coisa que vai fazer ele ser diferente do nosso mundo. Por exemplo, não existiu religião, tá ligado? Finge um Isekai onde não tem religião. Isekai é outro diferente. mundo, só isso. Não, gente, então, eu tô justamente definindo aqui o que pode ser outro mundo. É o quê? É um universo paralelo? É uma sociedade desconhecida? O que é o outro mundo, tá ligado? Tem que eu tô tentando botar, abraçar. Inuyasha é Isekai? Inuyasha é Isekai. Não é Isekai no padrãozinho de fantasia que a gente tá vendo atualmente na modinha. Mas Inuyasha é Isekai, Digimon é Isekai. Hataraku Mausama é Isekai? É Isekai. É Isekai reverso. É o Isekai reverso. Vocês estão Não, ligados só- que Futurama é Isekai, né? Futurama não acho Isekai. Acho que é. Mas é curioso, né, cara? Porque ele vai pra um futuro que muda tudo. A única coisa que muda é um método. Ao invés de ele entrar no portal... Se ele entra no portal e sai no mundo de Futurama, virou Isekai. Então, não é estranho isso. Tipo, o que define então é o que o autor chegar e falar. Não, ele futuro. Ah, não, isso aqui ele não foi pro futuro. ele foi Exato. pro- Se for indefinido, ele dormir e acordar no lugar novo lá. Não é Isekai porque é indefinido, se ele foi pro futuro, se virou entrou no portal. E aí? Acho que Isekai tem que ir pro outro mundo. Eu acho que o Só que- Isekai tá mais no conceito de você trabalhar um personagem em um universo de onde ele não pertence, do que o método que ele vai pra essa coisa. Sim, entendeu? sim. Não, eu acho que o Isekai tá atrelado a você ir pra um outro mundo onde é diferente. Mas o que transforma isso em outro mundo, sabe? Pra mim É, é outra exato. cultura. Alguma peculiaridade que não aconteceu na nossa vida. Por exemplo, sei lá, uma coisa que é idêntica, igualzinho, todos os conceitos são iguais na vida real. A diferença é que você pode voar. É um Isekai diferente. Não precisa definir, não. Isso aqui não é Isekai porque tá no jogo. Isso aqui não é Isekai porque é futuro, tá ligado? Eu acho que conta. Eu acho que a ideia é a execução, não o método. Porque senão é o que eu falei. Se o método foi indefinido, o personagem dormiu e acordou. Tu não sabe se ele entrou no portal, se levaram ele, se ele morreu, se é pós Ué, rezero. Se for Era assim- assim, obrigado. Então, se eu, Bem dito, então, Max. se eu, Se eu for dormir assim, e me você- levarem pra um lugar com uma cultura, um país com uma cultura totalmente diferente, língua diferente, eu vou virar um Isekai? Se Eu for, vou- pra mim se sim, for- pra mim sim. então, se a obra for sobre essa distância e for tipo, totalmente diferente, os conceitos tipo, não são iguais aos que você tá acostumado no nosso mundo, sim, acho que sim. Não, se for assim, tipo, imagina uma obra, o cara que nunca saiu de casa, ele sai de casa é um Isekai. Não, Pois é, Pô, John, não é é um diferente, bom- é diferente pro é um senso bom comum. contraponto. Tipo, você pega um personagem, tipo, ele tá no nosso mundo, não foi pra outro mundo, não um portal, sem nada. Ele só vai por uma ilha no céu, Skypiea. Isekai pra mim. É outra cultura, outra vibe, outra E coisa, além desconhecido. disso, O ponto do Skype é que é totalmente diferente. Tem leis lá que não se aplicam às leis normal do universo de One Piece. O que eu tô dizendo é que tem que ter isso. Por base, tem que ter leis diferentes. Então, mas a ideia pra mim que torna o Isekai não é só o medieval normal. É a pessoa que tá destoando daquele mundo. Pra mim é mais Porque- sobre a execução do que o método do transporte. A cultura, as leis do universo, tá na introdução, caralho. O ponto do personagem ser destoante não interfere, como eu disse. Você acha que a questão do personagem de ser destoante não tem a ver? Não tem nada a ver? Tem a ver, mas é menos do que as leis do universo. que Porque rege se aquele for assim, universo. se for assim, eu pego um anime de fantasia
Ponto. Vou dizer que é um Isekai, porque é diferente do nosso mundo, mesmo que não tenha um protagonista lá diferente tá ligado? Não, então. É o que eu disse. É preciso ir pro outro mundo. Ah, então. Precisa E se ter for coisa. assim, tipo, olha o exemplo. Existe um cara, aí ele vai transportado no portal, vai pro mundo de fantasia. Pronto, ele nunca mais aparece, agora é sobre aquele mundo de fantasia. O anime. E aí é o Isekai. Porra, uma questão boa, acho que. Porque é o que eu disse, o personagem ele só importa pra você saber que o mundo é diferente. Mas o anime é sobre o mundo ainda, entendeu? Por isso que eu falo que é sobre um personagem, um grupo de personagens que não pertence àquele mundo vivendo lá. Eu acho que tá mais aí. Não, deixando em palavras brandas, o Isekai ele precisa ter duas realidades. Aqui é a nossa e aqui é a outra. E você precisa de coisa, você precisa de pilares que mudam, que são diferentes. Se for um mundo vai pro outro, igual, não é Isekai, caralho. E como que o mundo super tecnológico como o de Futurama não é pilar que muda as leis? É porque eu disse, é uma especulação sobre o futuro, tá ligado? E ainda é o mundo nosso, só que é uma especulação sobre o futuro baseado no... Então, você ainda tá baseando no método. Só é diferente, você só não conta o Futurama porque foi pro futuro. o Undertale não é Isekai, o cara falou ali, se Undertale Não é Isekai, não tem nada a ver. Acontece no mesmo mundo. Mas é outra realidade, sabe? Mas aquele mundo do Undertale é de conhecimento geral, não do público, mas do universo deles. Recreators é Isekai nesse conceito de honra, Isekai reverso. Exato, é um Isekai porque agora o mundo tá explorando como seria o mundo real com esses personagens. Então. Gash Bell é Isekai, então, é verdade, falaram aqui, ó. Gash Bell, então, é Isekai. Mas tem outro mundo? Eu não cheguei Tem o inferno, né? O Mao, assim, o Mao não, o Makai, né? Makai. Tem o mundo do Mamudo, né? O mundo dos Mamudos vem. Então caralho, que bizarro, mas aí foi pro caralho também, né? Não, mas esses estão aloprando a porra. Tá aloprando mesmo. Mas eu não lembro coisa, mas eu não lembro... Mas peraí, John, então toda obra que vem um demônio pro nosso mundo, aí você cai, fudeu. Metade mas eu não lembro, do anime aí você cai agora. O Gash Bell é focado como os personagens dessa outra realidade vêm no mundo, aí como eles afetam o mundo, ou é só um Battle Royale, foda-se, eu não lembro. Battle Royale e o fato dos demônios vindo de outro mundo é só pra justificar eles terem poderes. Só isso. Não tem uma economia pra cima disso, como tem lá em Recreators. O Conselho de Ética começa a querer... Não. Então, eu não acho que aí vira Isekai, porque não tem o mundo, não tem o fator mundo. Tem que focar no fato do demônio ser de outro mundo, entendeu? E tá reagindo ao nosso mundo. Igual true, isso é bom, é um caminho. O Recreators foca, tem lá o Conselho de Ética. O Recreators é sobre a distância, Gash Bell não, true, verdade. Igual o Subaru, tipo, o ReZero é sobre o Subaru reagindo ao mundo, entendeu? Tem que ter o mundo ali. Tem que ser focado nisso. Mundo. Verdade. Não, eu discordo, porque aí muita coisa vira Isekai também. Tipo o quê? Tipo Berserk, por exemplo. E Berserk, então, onde eu li, é só uma fantasia, não tem nosso mundo. Sim, fantasia é diferente. Berserk é Idade Média Dark Fantasy. Ele tem fantasia, não é coisa, tem magia, tá ligado? Por exemplo. Não é... Se vocês estão separando a fantasia, beleza, porque senão aí... Não, peraí, deixa eu especificar até onde a gente chegou até agora. O método não importa, a execução deve ser focada na distorção, sei lá, não sei qual é o substantivo de distorção, dos mundos, e tem que haver dois mundos, sendo um deles o nosso. Deixa eu fazer uma pergunta relevante aqui. O protagonista ter a possibilidade de sair e voltar quando quiser é importante? Não. O fato dele estar preso, o fato dele estar preso é importante, é relevante? Eu acho que isso é irrelevante, a não ser que ele passe, tipo, 90% do tempo no nosso mundo e que foque no nosso mundo. Mas também não tem como provar que não existe demônio na nossa realidade. True da true, não tem como você provar, falar, não existe demônio, espírito, não existe nada disso. Não tem como você afirmar isso pra mim. Mas aí... É o senso comum, né, caralho? Mas é baseado não é senso comum, tem religião aí pra caralho, viado. Religião tá fora do senso comum, mano. Ninguém tu não vai na lei, sei lá, Léo, o cara matou o outro, aí o juiz vai lá e fala, não, considerando que Jesus ressuscitou... Tem país que sim. Não fui eu estava possuído. E as pessoas que se incorporam na igreja? Tá errado, é fantasia. Ué. Sobrenatural e espiritismo não entra no senso comum quando você vai considerar uma parada, tipo como eu citei agora, um júri, um caso de tribunal. Você não pode considerar que a pessoa foi incorporada, tá ligado? É o que a palavra diz, inclusive, sobrenatural, é diferente do que a gente sabe. Obrigado, exatamente. Se o mundo astral, ele não é palpável, ele não é ciência, ele não é exatas, mano. Não tem como ser... Então, porque não existe. Porque não é exato! Mano, caralho, velho. Você tem um universo, que é tipo, no mundo de fantasia, assim, tipo, loucura. E aí eles vão lá e vão pra outro mundo, que é tipo outra coisa, nada a ver, e eles ficam lá no outro mundo, e é sobre outro mundo, e tem todas as características de um Isekai. Só que o mundo do qual eles partiram não é o nosso. Então deixa eu ver Isekai. Sim, é fantasia. Fantasia, eu concordo, John.
Tá, agora que a gente definiu, a gente precisa pegar exemplos. O Sword Art Online, ele tem o nosso mundo real, ele é focado no outro mundo e o Kirito reage ao mundo. Isso é Kai, certo? No primeiro Sword Art Online é indiscutível, aí a dúvida vem nos próximos, que já começa a transitar entre jogos fácil. Mas aí cai nisso, existem 2 mundos, mesmo que o mundo seja virtual. Existem 2 mundos, um deles é o nosso, um personagem vai para outro mundo e o foco da história é sobre esse personagem naquele mundo, né? Se for focado na tecnologia, tipo, olha só como ele vai pro mundo de coisa e olha como a tecnologia é foda dele ter ido lá. É focado na tecnologia, não no mundo em si. Aí não é Isekai. Mas se for focado no mundo que ele foi, aí é Isekai, cara. Isso, concordo. Não, Peraí, se for só, quer aí dizer se que for Konosuba Isekai? Konosuba Isekai, amigo, Ô, John, Grid Island é um caso interessante. Supostamente eles vão pro outro mundo que não é outro mundo, tá ligado? Mas é que Hunter x Hunter já é fantasia. Então, mas aí não tem o nosso mundo, né? Quebrou a regra. Seria só. Se fosse outro mundo, seria só tipo uma fantasia na fantasia, saca? Não é? Mas que tipo de fantasia os vilões andam de metrô? Eu acho que a gente chegou nas regras perfeitas. A gente tá conseguindo rebater tudo com elas. Tá funcional. Death Parade aí Isekai? Não, porque Death Parade, mesmo que seja um outro mundo, né? Supostamente o pós-vida, não é sobre. Uma das regras que a gente falou, a história não é sobre pessoas de outro mundo viverem. Se bem que né? A mina não. A garota lá. Não tem ela, mas não é focado nela reagindo ao mundo. É mais ela como uma intrusa ali, só pra ter uma nuance, e mais sobre as historinhas episódicas, não é isso? Death Parade é assim, todas as historinhas têm o foco de mostrar, dar foreshadowing como o Dekin não é um juiz normal. Ele é um juiz diferente. E a mensagem é essa, que o sistema lá de punição tá errado. Esse é o ponto. Verdade, não é. Rebatido, próximo. Shark Boy Lava Girl, aí você cai. Shark Boy Lava Girl Isekai. Gate é Isekai. Gate é Isekai porque é interessante. A gente tem o Isekai normal, o Isekai reverso, Gate é ambos. Vocês estão esquecendo de uma categoria importante nessas regras aí. Qual? Tem que ser ruim. True, verdade. Gate é bom, então não é. Homem de Ferro 3, vocês estão indo muito longe, velho. O que tem a ver? Que o Sonic filme é Isekai e Detetive Pikachu não. O Sonic filme é Isekai. E Bleach? Bleach Isekai. Não, porque eles só vão pro outro mundo e fazer uma batalhinha. Não tem essa. Novamente, a mesma coisa, não tem essa ênfase do Ichigo aprendendo a viver naquele mundo. Não tem isso. Isekai ou smartphone Isekai? Não. Não, só o smartphone. Sim, mas é verdade? Gente. Igor, chegou, Igor. Dissecamos. Então, como eu estou estudando nesses permeores aí desse mês sobre Isekai, gostaria aqui de dizê-los que Isekai é a terminologia usada pelos japoneses para denominar o Trapped in Another World. Seria uma subcategoria das obras de fantasia que são nipônicas, só que já existia de grande número anteriormente, como A Viagem de Gulliver e Nárnia. E o primeiro Trapped in Another World, como quem escutou meu podcast soube, foi Perséfones, nas mitologias gregas. Naquele dia que a gente falou rapidinho sobre isso, a gente chegou no fator do Trapped, né? Do fugir ao controle do personagem, a viagem entre os mundos. Porém, eu e o John discutindo com a galera aqui agora sobre o assunto, a gente chegou à conclusão que não. Porque, tipo, por exemplo, o Kirito, o Sword Art Online, ele tem o poder de entrar e sair do mundo. E ainda assim você cai, sabe? Na verdade, vocês estão equivocados. Porque, primordialmente, quando foi inserida o Sal, acontece que o início de sua concepção era Trapped in Another World. Você ou morria ou ficava ali preso para todo sempre. Posteriormente, a obra deixou de ser isso. Virou apenas um gaming, porque eles iam para um novo mundo e tinham a oportunidade de sair dele. Ou seja, o Isekai raiz é trap. Mas semanticamente, o Isekai é outro mundo só, não tem o Trapped, semanticamente. Você não pode usar etimologia para analisar um ideograma. Concordo. Por exemplo, então, nesse caso, a gente não tinha concordado que Inuyasha é um Isekai, Inuyasha não tá Trapped, eles conseguem viajar do mundo pro outro. E é antigo, né? Não existe esse lance do ser para outro mundo, exclusivamente. Porque o mundo já é uma limitação. Você está dentro de uma área que você não tem hábito nenhum e agora precisa conviver com culturas externas, digamos assim. Porque a era do Isekai na terceira legendária, que seria a terceira era dos Isekais, foi quando se iniciou o fator de discovery. As pessoas estavam indo para as Américas. E nisso teve uma grande quantidade e massiva quantidade de obras de Isekai, né, Trapped in Another World, só que no mesmo mundo que nós vivemos, que seria nas Américas, em Vinland, por exemplo. Igual, Divina Comédia Isekai? Não. Em Divina Comédia Isekai.
Eu não. Ih, ganhei. O cara tava competindo aqui, tá ligado? Você não acha que, como o drama, por exemplo, o drama tem diversas visões em diferentes partes do mundo? Eu acho que na Suécia o drama é diferente. A palavra drama significa outra coisa, se eu não me engano. Você não acha que o Isekai também é diferente de Trapped in Another World, que surgiu aqui na Europa, no Ocidente? Os primórdios do Isekai, a Red River, Fujushi Uji e Kanatakara vão para uma região, Kanatakara nem tanto, mas vão para uma região culturalmente distinta do Japão. Pera aí, só pra traduzir a conclusão do que você tá falando. Os primeiros Isekai japoneses mesmo foram sobre o personagem se deslocar para um outro lugar cuja a distância é cultural e não outro mundo espiritual, dimensional, esse tipo de coisa, certo? Uhum. Houryu Yoshitsu, do Umezo, que é o autor de 14, ele tem um Isekai, e que eles vão pro futuro. O Ouroke Moshou, que é o primeiro Isekai Shoujo, lá em 76, vai para o período, o quê? Egípcio. Isso aí isso influencia muito, isso é importante. Então, mas eu queria saber, tipo, quando foi registrado o termo Isekai e quem registrou, entendeu? Pro Japão. Então, o termo Isekai, ele foi cunhado por uma amálgama de obras publicadas por amadores em weblogs, internautas. E quando teve uma pesquisa pelas publicadoras de light novel, como a Kadokawa, elas viram que estava tendo um massivo e crescente público sobre essas obras e trouxeram algumas que estavam sendo feitas por amadores. Aí que cunhou-se o termo Isekai, porque com a popularização, você sabe que popularização não é simplesmente ter publicado, né? Popularização é ter uma quantidade tão grande de obras, uma quantidade tão grande de mídias acumuladas que fazem com que vire gosto popular a ponto de ter um termo específico para eles, uma subcategoria. E a subcategoria para essas obras não poderia ser apenas fantasia, seria Isekai. Foi ali em 2005 até 2010 ali foi essa explosão. Isso de viver, só ir pra um lugar diferente, por exemplo. Você nunca saiu de casa, aí você sai, você tá num mundo diferente. Eu não acho que isso seja um Isekai, porque já é de senso comum, saca? É a mesma coisa, a gente já viu sempre. O início dos Isekais, eles faziam com que o mundo fosse algo para que eu temesse. Esse novo mundo em que o personagem está inserido era para ser temido. E isso bate Odisseia, cara. Isso bate Izanami, isso bate Perséphone, isso bate Bep Kerorote, isso bate Raitava Kandemut, isso um bocado que eu anotei. E que o mundo, ele era tenebroso, ele era algo imaculado, imperscrutável. É algo assim que você não deveria estar nele, porque ali habitava o desconhecido. E posteriormente, o fator virou justamente você ter o contato com novas culturas que ainda eram sim fantasiosas. E depois do tempo, o Isekai virou o que a gente aqui comumente conhece, que seria uma segunda chance. O novo mundo, ele deixou algo ser temido e agora virou uma segunda possibilidade do protagonista de se enquadrar. A Era de Modernas é o choque de culturas, e eu mencionei aqui duas obras inicialmente Isekai, que era justamente o choque de culturas, que é o Oromo Show e o Red River. A menina japonesa foi para o Egito. Uma obra que a gente trouxe aqui, a gente debateu, Futurama, na sua concepção, então, Isekai. Futurama, na concepção, ele é assim. Pelo que eu estudei, pelos que me mostraram, o fator, assim, Isekai é o real delito de confinar-se em outro lugar. Você agora tem a oportunidade de melhorar, aprender, piorar, você tem o que você quiser, mas é o delito que você ter que aprender de alguma forma a conviver com ele. Você não acha que é um termo que fica submetido a alterar o significado, alterar o significado com o tempo? Porque, por exemplo, nessa definição da original do termo de Isekai, a gente colocaria diversas obras atuais como Dr. Stone em Isekai. Porém, não é reconhecido por ninguém como Isekai, sabe? Porque é possível que, devido à moda, devido a toda essa influência, Isekai é visto apenas como fantasia medieval, né? É tipo, no caso, o mundo, a troca de mundo de fantasia medieval.
Então fica muito restrito a isso. As restrições, elas acontecem para serem rupturadas, né? O próprio Euclides tem erros em suas leis, brechas no caso, não erros, né? Brechas. E se as brechas são aproveitadas, essa é a fascícula que faz de nós gostar tanto de obras, né? Porque tem a oportunidade do autor fazer o que ele bem entender. Você acha que o método de transporte do personagem ou do grupo de personagens influencia? Isso aí é um problema que eu não entrei porque tinha tantas possibilidades, sabe? Porque eu fiz até uma brincadeira. Eu fiz até uma brincadeira com os membros do meu cast sobre Mario 64, né? Que ele tem Sim, um modo, né? ele quer entrar na pintura. Só que aí, se a gente desse essa margem... Então, acontece pois que- é. Por isso que a gente foi descartando por empirismo mesmo, né? E foi criando um caminho pra segmentar o que seria Isekai. Eu tinha gostado de onde a gente tava chegando. Agora, só que você trouxe o ponto ao contrário. O fator predominante é que a mim ainda fica sobre a questão de você estar preso. Você está confinado e agora tem um delito a seguir. Se você tem um veículo que lhe transporta, esse veículo tem que ser limitado. Ele não pode ir a todo momento de você poder sair dali, porque a emoção, a fadiga de você agora ter que lidar com esse momento que você vive, não existe. Se você pode sair dali quando quiser. Olha, então, olha aqui, e aí subverteu legal uma parada que a gente tinha debatido aqui. Então, por essa perspectiva, Gate não é Isekai. Muitas coisas abrem muitas brechas. Se essa for a definição mesmo, eu vou ficar tipo, caralho, piorou minha vida. Eu também acho que piorou. Eu gostei mais da definição que a gente tinha chegado. A gente tava mó teorizando, mó da hora. Também achei mais legal. A nossa definição demarca mais, tá ligado? Faz o Isekai ser um gênero muito próprio. Agora isso daí faz o... É mais e essa definição do Igor, eu faria um Isekai sem querer fazer um Isekai, tá ligado? Sim, eu entendi. É brando, né? Eu entendi, concordo. Bem, desculpa, mas é algo que está presente aí há quase 4.000 anos, né? Então... Nesses 4.000 anos, quantos foram a intenção do cara fazer realmente sobre o mundo, tá ligado? A pessoa reagindo ao mundo? Talvez ele só queria fazer o personagem interagindo, só isso. Não queria fazer um focado no outro mundo, focado no mundo. Tá bom, diferente. vamos fazer aqui agora. Nós temos total poder e direito de agora criar uma palavra para o nosso, que não é mais Isekai, a gente faz o nosso. É verdade, gente. Porque é o mundo das ideias, né, John? Estamos aqui diante do mundo das ideias. O mundo da literatura, ela não tem uma definição per capita. Ela tem uma definição mercadológica. O mercado em si se estrutura perante o seu semântico. Mas o semântico em si não se pendura pelo mercadológico. Então, se mercadologicamente é o que dita, pode-se dizer que o termo se alterou. Igual se dizer que atualmente o termo é isso, é um mundo diferente. E aí as regras só se aplicam. Tendências, né, que você quer dizer, eu acho. Não, acontece que existem tendências de escrita, que eu mesmo mencionei aqui, que o mundo em si mudou de tendência, o próprio mundo em que se inseria novas histórias mudou de comportamento. Então existem tendências sim, existem rotulações dentre as rotulações. Então eu acho interessante separar. Ou sei lá, o Isekai Isekai moderno, que é o nosso, tá ligado? Que a gente vê, contemporâneo. Aí eu acho que é a separação válida, então. Porque mudou, querendo ou não, agora... Eu diria que o Japão tem em maior identidade a você assimilar exatamente assim, Japão. Sabe? Você vê, Japão. Seria depois de Dot Hack. E você sabe que isso aqui é japonês. Isso é um Japanese issue. Só que esse lance de Isekai, o caramba, Digimon, Red River, como eu já mencionei, eles não têm uma identidade que você diga assim, você bote no mesmo saco, lacre e diga, isso aqui é Japão. Eu digo que começa a ser quando tem um dot hack ali, ou justamente as web novels que brincam com fantasias gaming, como Log Horizon, como Sword Art Online, querendo ou não. O comentário aqui do cara, interessante. Então separem o Isekai da Quinta Era, contemporânea, em Isekais japoneses e Isekais ocidentais. Aí eu posso dar só uma palhinha, né? Por favor, escuta o meu podcast. Mas, de início, temos pessoas que estão indo pro